Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E o vídeo de hoje é bem interessante porque ele não é apenas para aqueles que gostam de ReZero, também é um vídeo para aqueles que não gostam, para aqueles que nunca assistiram ReZero e até mesmo para aqueles que nem assistem animes. É um vídeo bem interessante que falaremos sobre a perda de interesse do amor com o decurso do tempo, um mal que acomete a nós, homens e mulheres. E para este tema específico, obviamente, eu teria que falar muito sobre a Echidna, a bruxa da ganância. Mas antes de falarmos sobre ela, você já se perguntou, o que é o amor? Uma palavra que falamos tanto, usamos tanto rotineiramente, é tão importante nas nossas vidas, mas vocês já pensaram e refletiram sobre o que é o amor? Obviamente não existe uma única resposta e esse tema é um pouco mais complexo. Se jogássemos no Google, teríamos uma resposta curta e grossa, que o amor é uma emoção complexa, envolvendo afeição, paixão, compromisso, intimidade, e que teria várias formas de intimidade, expressão, aquele sentimento que levaria a nós desejarmos o bem por outra pessoa, manifestando por cuidado, proteção, confiança. E que o amor também poderia ser dirigido a pessoas, objetos e ideias. E isto não está errado, na verdade, é uma ótima resposta. Só que nessa pesquisa rápida também existem várias classificações, diferentes formas de amor e também requisitos, sendo que um requisito eu acho muito importante e que será muito bem abordado nesse vídeo, sendo que é um requisito essencial para o amor ser fundamental para relacionamentos de longo prazo. Resumindo, o que podemos interpretar disso é que o amor é duradouro, e se for efêmero, é apenas uma paixão. E ao longo da história, vários filósofos e sociólogos estudaram sobre o amor e nos entregaram diferentes perspectivas. Para Platão, o amor seria uma busca pela beleza e pela perfeição, sendo alcançada por meio da contemplação e da beleza eterna. Já o seu aluno, Aristóteles, definia o amor como uma virtude que envolvia a amizade e a benevolência. Para Rousseau, o amor seria uma emoção natural e espontânea, sendo corrompida pela convivência com a sociedade. O homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Acredito que já escutaram essa frase pelo menos uma vez na vida. Para Max Weber, o amor seria uma forma de racionalização e burocratização da vida social, enquanto Freud definiu o amor como um desejo sexual reprimido. E existem várias outras definições de outros filósofos, mas não dará para abordar tudo nesse vídeo. Mas analisando sobre o amor, suas consequências e como isso reflete tanto no indivíduo quanto na sociedade, existem teorias sociólogas sobre o amor, incluindo como a teoria da identidade social, que o amor é visto como uma forma de identidade social que envolve a identificação com um grupo ou a comunidade. Teoria da escolha racional, que o amor é visto como uma escolha racional que envolve a busca por benefícios e recompensas, e também a teoria da troca social, que o amor ele é visto como uma forma de troca social que envolve a troca de recursos e benefícios, algo mais interesseiro se a gente analisar de forma curta e grossa. Mas também não podemos descartar o amor como um sentimento incontrolável do indivíduo, assim como outros sentimentos, já que podemos controlar aquilo que nós pensamos, podemos controlar aquilo que nós fazemos, nossas condutas, nossas ações, nossas omissões, porém, dificilmente o ser humano consegue controlar aquilo que ele sente. E o amor é um desses sentimentos. E todos esses conceitos são amor, não estão errados, apenas trazem o amor em diferentes perspectivas. E existem diferentes formas de amor, como o amor romântico, o amor platônico, o amor próprio, o amor de amizade, um amor familiar, um amor lúdico, um amor incondicional, altruísta,
Todas as definições por si próprias já se definem muito bem, não sendo necessário uma explicação mais detalhada sobre elas. Tudo isso basicamente é o amor. Mas afinal, como é o amor em ReZero? No mundo de ReZero existem personagens denominadas como bruxas. Elas possuem uma natureza destrutiva e bem exagerada com suas filosofias de vida. E entre elas existe a bruxa da ganância Equidna, ou Equidona, como fica pelo sotaque. Ela possui uma ganância por conhecimento, buscando entender os conceitos do mundo, entre eles o amor. E vale ressaltar que existe mais de uma Equidna, e a que será abordada neste vídeo será a Equidna dos testes. E o amor é um dos conceitos que mais a intriga, uma vez que ela tem uma imensa dificuldade em entendê-lo e principalmente em senti-lo. Isso foi até mesmo abordado no anime, mas infelizmente uma das frases mais marcantes dela foi cortada na versão animada, que é a última frase dela no volume 15 da Light Novel. Porque o amor diminui. E tal frase também foi utilizada no Kazuneru If, a Rota da Ganância. E esta frase, somada com as cenas dela, permite que a gente entenda mais sobre a personagem, sobre a visão de amor dela e por que ela tem tanta dificuldade em entender sobre o amor. E essa dificuldade não é apenas dela, mas também uma dificuldade que nós muitas vezes enfrentamos. Por que o amor se esvai? Por que o amor diminui? Por que o amor acaba? Por que o amor desaparece? Você já se perguntou sobre isso? Alguma vez você já se questionou sobre isso? Por que eu não sinto mais vontade de jogar esse jogo que eu sempre gostei? Porque agora que eu tenho condições, parece que eu não gosto de jogar mais nada? Seria isso uma síndrome de PC gamer? Por que eu não consigo mais assistir animes? Antigamente eu assistia 10 animes por temporada e hoje se eu assisto uns 2, 3 eu já me sinto tão cansado. Por que eu não me sinto mais à vontade com meus amigos? Por que eu não estou gostando mais do curso da minha faculdade? Por que eu não estou gostando mais do meu trabalho? Por que eu não me sinto mais à vontade com minha namorada? E existiriam outros exemplos, mas tanto nesses outros exemplos como nos casos citados, pode ser que o amor realmente diminua. Porém, muitas vezes as pessoas cometem o mesmo erro que a Equidna comete, que é confundir o amor com prazer. O prazer é uma satisfação, um contentamento, uma realização de uma vontade, uma sensação agradável. É uma diversão, um agrado, uma distração, sendo um sentimento de curto prazo. E isso é diferente do amor, pois no amor não existe apenas felicidade e prazer. Também há desagrado e também tristeza. Tanto que isso é uma parte dos votos de casamento. No amor e na tristeza, na saúde e na doença. Mas isso não serve apenas para amor romântico, mas também para amizade e os vários outros tipos de amor que eu já citei no vídeo. Seja os nossos amigos que aturam nossos defeitos ou a gente que atura os defeitos de nossos amigos, existem aqueles defeitos que a gente não consegue mudar e a gente só suporta, né? Se você possui uma amizade de longa data, seja de 2 anos, 5, 10, ou assim como eu que possui 20 anos de amizade com alguém, sabe que nem tudo são flores. Às vezes tem brigas, mas também tem uma certa sensação de vazio na relação, que isso é bem pior do que a tristeza, que faz a gente questionar se a gente realmente ama a pessoa. Porque em um determinado momento, a gente não sente mais nada. Mas muitas vezes, isso é apenas uma percepção falsa de nossos sentimentos. A gente não precisa estar bem a todo momento com a pessoa. A gente nem sequer precisa estar presente em todo momento com a pessoa. E às vezes o próprio tempo resolve por si só, sejam anos, meses, semanas, dias ou apenas horas. Às vezes até poucos minutos. E relacionamentos são assim, seja no trabalho, dentro do casamento, em um namoro, amizade, são um misto de emoções, felicidade, tristeza, prazer, desprazer, tudo isso faz parte. E isso é bem abordado
dentro da obra de ReZero, mais especificamente nas novels e nas histórias paralelas. E dentro de tudo que é trabalhado, sejam de relacionamentos ou do amor em ReZero, é isso o que o Daikijna trabalha: o desconhecimento sobre o amor, a vontade de saber sobre o amor, a vontade de sentir amor, mas não conseguir, e se sentir mal não conseguindo. Ainda há muito para a gente descobrir sobre a Daikijna em ReZero, uma vez que a obra ainda não finalizou. Mas pelo que a gente já sabe sobre a Daikijna, falando mais especificamente da do teste, mas também falando um pouco da do santuário, é que o pior erro da Daikijna, pra mim, foi ela tentar racionalizar o amor. Ela buscou entender de uma forma racional algo que ela pouco sentiu em sua vida, algo que ela pouco se aproveitou e pouco desenvolveu. E sim, a Daikijna, ainda que pareça estranho, ela sente amor. Eu já fiz um vídeo sobre isso, apesar de ser muito antigo, eu já fiz um vídeo sobre isso, já comentei sobre os Q&As, além de outras histórias paralelas que saíram depois desse vídeo e de outros vídeos que eu também fiz. Mas até mesmo excluindo os sentimentos mais intensos que a Daikijna poderia ter sentido, tiveram outros relacionamentos, principalmente de mestre e aprendiz, que ela desenvolveu, mas observando bem detalhadamente, olhando algumas coisas pelas entrelinhas, dá para notar que foram algo distorcido, um relacionamento com sentimentos distorcidos, é algo que não foi muito bem desenvolvido também. E quando eu digo desenvolvido, tanto na parte escrita, quanto desenvolvimento desse relacionamento que a Daikijna poderia ter feito com o Roswell, feito com a Beatriz e com mais pessoas, incluindo até mesmo as bruxas, né? E isso é uma coisa engraçada, porque a Daikijna, ela tem essa sede por conhecimento e também uma certa busca por algo a mais e buscar entender até o amor. Só que nisso, por ela ter essa falha, essa experiência, ter essa falha empírica, poderíamos dizer que a Daikijna está atrás nesse quesito em relação às suas colegas bruxas. Seja na Carmilla, que conheceu as partes boas e as partes ruins do amor na prática, e não pense besteira, não é isso que eu quis dizer. Vocês sabem muito bem o que eu quis dizer e não foi isso que alguns de vocês pensaram. Tem também a Minerva, que deve ter alguma coisa com o passado, com alguém que a gente ainda não sabe, mas no presente a gente viu que ela tem alguma relação com a Emília, sente algo por ela. Pode não parecer, mas também cito a Sekhmet, lendo o volume 12 e o volume 13 da Light Novel de ReZero, dá pra notar algumas coisas. E isso só citando as bruxas, porque se a gente pegar todos os outros personagens de ReZero, mesmo sendo menos inteligentes que a Daikijna, eles teriam mais facilidade em entender o que é o amor. No longo período em que a Daikijna viveu, inclusive na Cidadela dos Sonhos, podemos até mesmo citar o Casaneru If, que é a Rota da Ganância, em que ela passou um maior tempo ainda, uma vez que o Subaru ele morria e reiniciava milhões de vezes. Nesse período, a Daikijna passou por um enorme contentamento constante. Puro prazer, ela tendo 100% do tempo dela, tendo o que ela queria, tendo tudo o que ela desejava, tendo todo o contentamento. Eram poucos os momentos em que ela realmente se decepcionava. Não à toa que no final, ela sentiu o amor diminuindo, o amor se esvaindo. O que podemos dizer que não era necessariamente o amor, mas um simples choque de realidade devido à inexperiência de vida dela. E é exatamente o que eu disse, inexperiência de vida. Eu sei que ela viveu longos anos da vida dela, muito mais que um ser humano comum. Entretanto, a vivência dela serviu para ter conhecimento de várias outras coisas. Porém, em relacionamentos, em sentimentos, no amor, ela é bem mais ignorante do que muita gente. Pois com a velhice, não se acumula apenas conhecimento, às vezes também pode se acumular ignorância. E o que vimos da Daikijna até então é que ela desconhece algo básico da vida. Somente existe felicidade se conhecermos a tristeza. A gente só sabe o valor de ter saúde se a gente já ficou doente antes. Somente existe o prazer se a gente já sentiu desprazer. E é por isso que é tão perigoso viver apenas por impulsos. Achar que sua felicidade está condicionada aos prazeres. O prazer é momentâneo. Ele não é o estado natural do ser humano. Se fosse assim, ele deixaria de ser automaticamente prazer.
Via de regra, o nosso ânimo está sempre em um loop. E como o amor é a longo prazo, ele também passará por esses loops. Viver é isso, tanto para Equidna em ReZero, cuja essa obra ainda demorará alguns anos até ser concluída, como para nós, na vida real. Eu não sei exatamente quando vai lançar, mas o que eu sei é que esse será o último vídeo do ano de 2025 ou o primeiro vídeo do ano de 2026. Independente de qualquer forma, agradeço a todos os membros do canal, principalmente aos membros Arcebispos pra cima, que são o Gus, o Godspeed, o Traquinas, o Charlotte DXD e o Nerd Louco. Muito obrigado por todo o apoio, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.